Pronto, gente, gravação iniciada. A partir desse momento nós estamos gravando. A aula de hoje talvez não seja tão longa como as demais, porque nós temos um assunto que nós iremos dar início que precisa de um tempo mais para que vocês consigam assimilar, até porque é uma base muito boa para os futuros assuntos. Então vamos devagarinho. Hoje a gente dá início a noções de conta, entender o que é conta. A gente vai entender o que é conta, porque são justamente essas contas aí que representam os elementos patrimoniais. Nós já temos uma noção, mas hoje vamos trabalhar bem detalhada e vamos terminar a aula com uma coisa chamada teoria das contas. São 3 escolas personalistas aí, escolas que criaram alguns conceitos para a contabilidade, escola americana, francesa. Então trouxeram algumas coisas que a gente precisa, pelo menos, conhecer, porque futuramente um concurso público, ou seja, o CRC mesmo, e vocês dominar essa teoria. É fácil, né? Só que precisa ter um pouquinho de tempo para assimilar. Então, vamos começar a trabalhar aí essa questão de contas. Esse primeiro slide aqui, deixa eu dar um clique nele aqui para habilitar aqui o meu teclado. Pronto, deixa eu voltar, se habilitou. Licença, professor. Pois não, minha amiga. Fale, minha amiga. Boa noite, meu nome é Jussiele. Eu sou uma aluna nova na turma de Ciências Contábeis. E, assim, eu estou um pouco perdida. É a primeira aula que eu estou assistindo. E eu queria saber se eu vou ficar, assim, perdida sem ter visto as últimas aulas do senhor. Minha amiga, você vai ficar fera. Fera. Porque olha só, quem é Evelyn, é? Não, Jussiele. Jussiele. Geralmente as minhas aulas, quando inicio uma aula nova, eu sempre faço uma recapitulação do que a gente viu no anterior. Essa aqui não vai ser tão necessário eu fazer isso, porque na medida que eu for falando, eu vou exigindo, mas eu vou devagarinho e vou explicando cada tópico. Depois a gente vai ter, que eu não fiz ainda, aí nós vamos ter uma revisão geral com todo o que a gente viu, todo o assunto que a gente viu e com resoluções de exercício. Então, o exercício eu tenho umas questões para resolver hoje nessa aula, talvez eu não faça hoje, talvez eu não resolva. Os exercícios estão aqui, mas eu não vou fazer porque ele precisa de umas explicações. Mas não se preocupe não, que junto aí com as demais aí, você está fazendo já parte da melhor turma de contabilidade da Nassau, entendeu? Então não se preocupe. Sim. Você não sabe ainda, mas eu sou o Léo Santana da contabilidade, então fique tranquila, viu? Tá bom? Vamos começar, minha amiga, vamos começar. Viu? Agora você... tem uma menina que não entrou. Olha se tem aí para aceitar. Olha, aceitei agora, Vitória. Na medida que estão pedindo aqui, eu estou aceitando. Então vamos lá, vamos trabalhar. O professor, o senhor enviou o slide da semana passada? Enviei, bacana. Inclusive botei até no grupo do Zap aí de vocês. Mas se você não conseguir, eu posso mandar para o seu e-mail. Se você posso mandar para o seu e-mail. Eu vejo no grupo, se preocupe, não, qualquer coisa eu lhe peço. Tá bom, bacana. Professor, não está aparecendo para ir. Eu posso mandar falar a matrícula dela? Mande, por favor, mande aí. Se ela não conseguir, viu? É 01 41 01 41 92 60. 92 60. Deixa eu ver, eu tentar adicionar aqui. Só para mim entender, essas aulas, elas ficam gravadas nesse portal, Elas ficam gravadas no portal, porém, nesse que eu estou falando com você agora,
Ela grava e está gravando só para mim. Aí o que é que eu estou fazendo? Eu estou disponibilizando para os alunos através do YouTube, porque aí todo mundo vai e acessa lá. Mas o senhor também pode enviar pelo grupo do... Envio, sim. Agora depende do tamanho do vídeo. Os últimos vídeos têm sido 2h30, 3 horas. Aí fica pesado para eu mandar pelo grupo. Aí eu coloco no YouTube e boto o link no grupo, viu? Tá ok. Obrigada. Tranquila. Essa menina já está aqui adicionada. Não sei por que ela não está conseguindo entrar. Porque ela já está aqui, viu, minha amiga? Deixa eu fazer o convite agora. Ela aqui, 0141 9260. Bom, ela está adicionada já aqui, viu? Oi, minha amiga. Depois do dia 28, aí vocês vão começar a ter aula presencial ou não? Ou não sabem ainda de nada? Já era para ter começado aos poucos. Eu vou explicando a você. Já era para nossas aulas estar presencial. Quando a gente começou, porque de manhã nós já temos aula presencial na faculdade. À noite... Porque a primeira semana, eu perdi já uma semana, se eu não me engano. Vocês começaram dia 23, foi isso? Bom, para algumas turmas, 23 e dia 3 para os antigos, e 23 para os novatos. Eu comecei segunda-feira, eu só consegui minha transferência de Garanhuns para cá segunda-feira, foi que tudo ficou concluído. Foi, porque inclusive a sua transferência ficou no portal. Isso. Para eu dar o deferimento, demorou um pouco. Aí, inclusive, Chico entrou em contato comigo. Eu disse, não, Chico, tem no portal não, mas quando eu entrei, estava lá a sua solicitação. Pronto. Aí, no caso, eu não perdi muita coisa, não, né? Não, na minha tu fica tranquila. Tu vai ser doutora em contabilidade. Fica tranquila. Na minha, tranquila, né? E os demais professores também, viu? Tá ok. Tá bom. Tá bom, agora, obrigada. todos vocês, eu vou começar a aula agora. Todos vocês estão autorizados a me interromper no momento que quiser. Não pode deixar dúvida, viu? A compreensão dessa aula de hoje, a minha exigência é que seja de 100%, tá? Porque é um conteúdo que vai servir de base. Quem já conhece, ótimo. Quem não, para criar essa base, para que futuramente a gente detone essa contabilidade. Fique feito um cão farejador, detonando tudo que pegar pela frente. Então, vamos devagarinho. Então, olha aí. Vamos lá, contra as noções preliminares. Então, eu tenho aí esse textozinho e eu vou interpretar isso aí para os senhores. Todas as pessoas, todo ser humano tem um nome, né? Eu conheço aí a Natália, que falou agora, eu tenho a Alana, eu tenho a Amanda. Todo mundo tem um nome. Você é identificado pelo nome. É uma denominação. Os elementos patrimoniais, como o dinheiro de um patrimônio, né, que a gente vai classificar como bem, os móveis de um patrimônio, o prédio de um patrimônio. Quando eu falo patrimônio, a gente já estudou que vem a ser patrimônio, que é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, cada elemento desse tem um nome, tem uma denominação. Digamos, quando eu vendo a prazo, que alguém está me devendo e ele assina uma duplicata, a este ato eu dou um nome. Eu chamo isso de duplicatas a receber. Quando a empresa está com dinheiro no caixa, está com dinheiro na empresa, este elemento patrimonial chamado dinheiro, ele tem um nome. Quando o dinheiro está no banco, ele tem um nome. Quando eu compro a mercadoria para revender, ela tem um nome. Então, esse nome que eu dou, a gente chama de denominação. Então, a denominação nada mais é do que uma conta. Ou se é. Me diga uma coisa, qual é a denominação que você dá para dinheiro na empresa? Caixa. Então, quer dizer que caixa é a conta. Então, eu tenho uma conta caixa, que é uma denominação a um elemento patrimonial que eu estou dando. Digamos, depositei dinheiro no banco. Este ato de eu botar o dinheiro no banco, eu tenho uma denominação para isso. Banco. Quando eu preciso pagar alguma coisa, vou pagar
a folha de pagamento dos servidores, dos trabalhadores. Então, eu tenho a obrigação de pagar essa folha. Então, eu tenho lá o quê? Aí eu tenho contas a pagar, ou folha de pagamento a pagar, ou salário a pagar. Então, esse ato, isso que ocorreu no patrimônio, esse fato ocorrido, eu tenho um nome para dessa denominação. E esse nome que eu dou chama-se conta. Tá? Então, no balanço patrimonial, a gente vai ter conta caixa, conta banco, duplicatas a receber, móveis e utensílios, impostos a pagar, salários a pagar. Então, tudo isso é uma denominação que eu dou, e esta denominação que eu estou dando, a gente chama de conta. Tá claro aí? Vou ler o slide agora. O slide diz assim: conta é um título utilizado para designar um bem, um direito, uma obrigação, uma despesa ou uma receita. Conta é o local onde vamos registrar ou alocar os fatos de igual natureza. Mais uma interpretação para isso. Digamos, eu vou denominar o dinheiro que está no caixa como sendo caixa. O dinheiro que está na empresa, conta caixa. Aí essa denominação é alocar, existe um valor que vai ser alocado a ela. A conta caixa tem quanto? Tem 100 mil na conta caixa. Tu tem de conta a receber de clientes que tu vendeu a prazo. Eu tenho de duplicatas a receber 200 mil reais. Então, observe, eu dou uma denominação. O que é que eu quero que vocês entendam desse slides que está aí? Que denominação é o que a gente conhece como conta. Conta caixa, conta banco, conta duplicata a receber, móveis e utensílios, salários a pagar, né? Mercadorias. Então, tudo isso, a palavra que eu estou dizendo, são contas que representam elementos patrimoniais. Tá claro isso aí? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa precisa ser esclarecida nesse ponto? Ficou claro, professor. Tá de boa. Tá de boa, né? Beleza, então eu vou passar para o próximo slide, viu? Se mesmo assim quem não falou tiver com dúvidas aí que a gente volta, a gente repete, tem que dominar isso. O meu tá no primeiro slide, eu não sei se foi a minha tela que travou ou foi que não passou ainda. Qual é o slide que tu tá aí, minha amiga? Tá na conta noção preliminar, foi a primeira ainda. Essa aí conta... Oxe, então, vê aí que eu já tô na 30ª. Vou mexer aqui. Noção preliminar agora, passei, pronto. É o terceiro slide. O primeiro é o título, aí terceiro slide aí, que esse de conta é título utilizado para designar um bem. Pronto, agora tá ok. Pronto, aí agora eu vou passar para o próximo, que vai ser o quarto, certo? Passar para o próximo agora. Pronto. Passei para o próximo. Passou no teu aí, minha amiga? Não, o meu continua. Conta é um título utilizado para designar um bem. Não, eu tô no slide depois desse. Eu tô no slide 4. Tu passa embaixo aí, que também vai, nessa setinha aí embaixo. Que eu acho Mas, que no início mas passou, geralmente ela... Mas cuidado que derruba o meu, viu? Consegui, foi. Pronto, porque então quando tu passa embaixo no início, tu se torna como assumir o controle do teu próprio slide. E aí como tu é não que eu tiro isso? Aí eu não sei. Quem é que tá dando esse conselho da Vitória? Voltar para o apresentador. Por isso que eu estou dizendo, meu tá querendo sonho é derrubar o voltar meu. à aula presencial. Sim, eu estou apanhando tanto. Eu tô falando que, tipo, no início, quando aparece uma setinha aqui pra todo mundo, eu acho. Aparece sumir o controle. Apareceu no meu também. Aí, Então, tipo, se você apertar, você mesmo que passa. Ah, entendi. Então eu apertei sem querer. Tá ok, vou prestar atenção nisso agora. Obrigada. Tá bom, vamos lá, vamos devagarinho agora. Vamos para o segundo slide, né? Observe que é o complemento do primeiro. Olha o que é que esse slide diz. Então, se referindo, então já se referiu ao slide anterior, teremos uma conta para registrar o dinheiro da empresa, outra para registrar os depósitos bancários, outras para designar... Alguém está passando o slide aí, pelo amor de Deus, faço não. Só se não passar aí. Vamos repetir. Então, teremos uma conta para registrar o dinheiro da empresa, outra para registrar os depósitos bancários, outra para designar os veículos e assim por diante. Então, conta a gente já sabe. Aí você diz, negão, quem são os elementos patrimoniais mesmo? Bom, a gente viu que o patrimônio, para quem está hoje nas primeiras aulas, a gente viu que o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações,
Quem é que representa esses bens? Aí tem 4 grupos de bens. A gente tem os bens numerários, né? Que representam dinheiro. O dinheiro, quando está na empresa, esse dinheiro em espécie, se é um bem numerário, é. Por que é numerário? Porque representa dinheiro, moleque, dinheiro. E tem um nome? Tem. Que nome se dá? Conta caixa. Eu tenho um bem numerário que representa dinheiro, mas está no banco. Aí a gente chama de banco. Eu tenho um bem numerário que está numa aplicação financeira, né? Está aplicando, correndo juro lá, então tem um nomezinho, aplicação financeira, e tem um numerário em trânsito. Isso representa o bem. Mas que tipo de bem? Os bens numerários. Mas existem outros bens. Os bens de venda, são as mercadorias, né? Matérias-primas. Então, isso são os bens que a empresa se utiliza para ganhar dinheiro na venda. E existe o bem de uso. Qual é o bem de uso? Aquele que ela usa para desenvolver a atividade dela. Digamos, supermercado. O que são os bens de uso do supermercado? Ó, o caixa, a moça lá no caixa, as prateleiras, né? Os frigoríficos, aquela geladeira, aquelas coisas que tem lá. Então, ela utiliza esse bem para desenvolver a atividade. Qual é o bem de uso da Maurício Nassau? As cadeiras, as banquinhas, as salas de aula, o quadro, o birô, né, o televisor, então são bem de uso. Então, bem de uso é aquele bem que a empresa utiliza para desenvolver a atividade principal dela. E tem o bem de renda, é aquele bem que ela tem, que ela não usa para desenvolver a atividade dela, mas se utiliza para fazer renda, aumentar, fazer uma aplicação nele. Digamos, a empresa comprou joias preciosas. Para quê? Faz parte da atividade dela? Não, mas isso é um bem, Por que ela comprou? Porque ela quer que isso aí valorize. Né? Valorize, ela comprou um terreno, espera que valorize, comprou um quadro de um grande pintor. Então, isso também são bens, mas são bens de renda. Então, nós temos esses bens aí. Cada bem desse recebe uma denominação, porque esses bens são elementos patrimoniais. Quando a empresa vende a prazo, que ela precisa receber dinheiro que alguém que vai lhe dever, isso é um elemento patrimonial. É um elemento patrimonial que vai caracterizar um direito da empresa. Quando a empresa tem obrigação, precisa pagar o fornecedor, precisa pagar a folha de salário, então isso são elementos patrimoniais. E o elemento patrimoniais, ele tem que ter a denominação que nós chamamos conta. Aí por isso que tem assim, então teremos uma conta para registrar o dinheiro da empresa, a outra para registrar os depósitos, e por aí vai sucessivamente, tá? Então, o que é que nós precisamos entender desses 2 slides? O que é conta? É um nome que eu dou a alguma coisa, pronto, acabou-se. É o nome que eu dou. Aí a contabilidade, ela tem nomes próprios, né? Você não pode inventar, já existem os nomes, porque ela é uma ciência. Então, esses nomes já existem. É esses nomes que nós vamos começar a aprender, quais são essas contas e onde elas se encaixam, né? Passo a passo para a gente dominar esse negócio aí. Eu vou passar para o próximo slide, né? Até aqui ficou claro isso, colegas? Posso passar para o próximo slide, tranquilo? Sim, Tranquilo. sim. tranquilo. Beleza. Alguém está com domínio do meu... Alguém está com domínio dos meus slides, pelo amor de Deus. Eu vou bloquear quem? Danilo, foi Danilo. Será que foi eu, meu Deus? Travou para mim, tá com domínio, a minha seta sumiu. O meu tem aqui parar a apresentação. Será que é esse meu? Vê que quem tá, alguém aí, tente passar esse slide para o próximo, que eu não estou conseguindo. Veja. Aí caiu, vou ter que lançar de novo, viu? Vocês às vezes têm condições de passar, mas se ficar passando, aí cai para mim. Caiu agora, eu vou tentar carregar de novo, viu? Eu só passei naquela hora que a menina falou. Tranquilo. Não sei se foi eu. Vocês sabem que essa parte de contabilidade é a disciplina principal do curso. Por isso que o curso é Ciências Contábeis. Então, a gente tem que dominar isso, dominar mesmo. Não é só uma meia água, não, para depois terminar esse curso ser só mais um contador aí no mercado de trabalho sem conhecer as coisas. Então, comigo aqui vai ser passo a passo, tem que dominar. Tem uma menina que veio da Favipa aí que disse que ela é o cão chupando manga, a Isabelle, o nome dela, que é o cão chupando manga. Deixa eu ver se ela está aí. Ela fica calada. Estou aqui, professor. Olha, a moleca fica só calada, escutando, entendeu?
Vamos estudar, né? Vamos estudar. Só caladinha. Tô sabendo. Agora é só que você vai fazer prova separada, que diz que você gosta de dar o gabarito pros outros. Quem disse isso foi Eduardo. Rapaz. Ô, professor, em falar em prova, a sua prova é quando? Não é prova a cada, sei lá, porque no final do período é existe um calendário. Agora, em abril, começa as primeiras unidades. Eu passei o calendário até para a Carolina, aquela que não assiste aula nas sextas. Aí eu depois vou botar no grupo o calendário de prova para vocês, viu? Porque não é tipo como se fosse na escola, cada bimestre tem uma prova e no final, se você não passar nas provas, tem uma prova com tudo, não é tipo assim? Mais ou menos? A gente faz 2 unidades, a primeira unidade, né? E a segunda, parecida como você disse. Aí, se não atingir a média 7, você sabe que a média é 7. Se não atingir, aí você vai fazer uma final. Aí a média da final é outra. A média da final você passa com mínimo com 5. Certo. Eu vou explicar a vocês direitinho, viu? Aí a prova agora em abril, é? Em abril começam as primeiras avaliações, final de abril. Eu vou olhar no calendário, eu passei o calendário aí, eu vou dar uma olhada na data exata e passar. Ainda hoje eu passo o calendário para vocês. Aí a prova vai ser online ou a gente vai ir para nossa fazer? Se não tiver presencial, a prova vai ser online. Eu estava até falando da questão online, né? A gente já estava fazendo levantamento dos professores que podem estar em sala de aula e os professores que não podem. Porque a gente tem professores no grupo de risco, nós temos professores cardíacos, nós temos professores hipertensos, então nós temos professores que contraíram o Covid. Então a gente estava fazendo um levantamento dos professores que já podem atender presencial. Aí no início, nem todas as aulas iam ser presencial. Uns, quem pode, a gente vem presencial, os outros eram online, até regularizar tudo. Aí veio o decreto. O senhor pode ensinar presencial? Eu sou um doente, rapaz, eu sou um caba morto. Não, mas o senhor pode ir. A gente não vai matar, não. Eu posso, minha amiga. Vamos trabalhar, vamos para o quinto slide, tá? Eu espero que vocês tenham entendido os 2 primeiros, né? Vamos para esse quinto slide aqui agora. Eu leio aqui, eu vou ler e a gente vai interpretar esse slide, tá? Tem assim, portanto, a quantidade de contas que se podem encontrar na contabilidade de uma empresa é enorme. E várias entidades, ok. O que é que ele está dizendo com isso? Que cada empresa, ela tem uma quantidade de contas. Umas mais e outras menos. Depende do porte da empresa. O que todas vão ter em comum é conta caixa, conta banco. Mas vamos supor, a conta caixa eu poderia ter assim, a conta banco. Eu poderia ter uma conta banco geral e várias outras contas banco. Eu tenho uma plano de conta que faz assim, conta de banco geral. Aí eu divido a geral. Aí geral tem Banco Santander, Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco não sei o que mais, Banco não sei o que mais. Então, essa quantidade de contas vai depender do porte da empresa. Então, eu vou ter empresa com um número muito grande de contas e outra não. Tá? Digamos, eu tenho duplicatas a receber. Aí eu tenho geral, eu poderia ter uma conta assim chamada clientes. E dentro da conta clientes, aí eu vou ter duplicata a receber de fulano, duplicata a receber de ciclano, duplicata a receber da empresa tal. Então, vai depender do porte da empresa para que eu determine a quantidade de contas que tem. Significa dizer que nem todas as empresas têm a mesma quantidade de contas. Depende do porte, depende da influência dessa empresa no mercado. Tá? Se você, futuramente, quem for aí trabalhar com contabilidade de prefeituras, vocês vão ver a quantidade imensa que existe de contas. São muitas contas. O que é que eu quero que vocês entendam desses slides? Que não existe uma quantidade de contas padrão para as empresas. Vai depender do porte da empresa, da negociação, ou seja, do processo de comercialização que a empresa tem. O que a empresa vende, né? Se ela vende produto, se ela vende produto, se ela
pega a matéria-prima, transforma em produto e vende. Ou se ela vende mercadorias, ela compra pronta e revende. Ou se é prestadora de serviço. Então, cada empresa dessa vai ter uma quantidade de contas, tá bom? Então, o que é que teremos a partir desse momento entender? Que a quantidade de contas utilizada na contabilidade das empresas diverge de empresa para empresa, em sua quantidade. Eu posso usar uma empresa que eu posso usar a conta geral e a outra eu não usar a conta geral. Por que não vou usar a conta geral? Porque eu só tenho 2 contas de banco, só tenho 3 contas de banco, só tenho uma conta de banco. Tá entendendo? Então, essa conta. Aí, voltando a ler os slides. Aí, vocês agora entendem os slides. Ele faz assim, ó. Portanto, a quantidade de contas que se pode encontrar na contabilidade de uma empresa é enorme e varia de entidade para entidade. Desta forma, contas são grupos de elementos semelhantes utilizados para registrar as ocorrências que, de alguma forma, afetam o patrimônio da empresa. Ela transforma. Como é que afeta o patrimônio da empresa, negão? Olha, afeta da seguinte forma. Eu tinha 100 mil no caixa, gastei 10. Quanto é que eu tenho agora? 90. Então, alterou, mudou os elementos patrimoniais. Eu peguei um dinheiro, que 10 mil, comprei um veículo. Aí, mudei, eu troquei o dinheiro pelo bem. Então, houve uma alteração patrimonial, tá? Tudo registrado através dessas contas. Essa parte aí, gente, deu para entender? Ficou claro isso? Sim. Ô, professor, aí essas contas também tem várias, porque, tipo assim, ao cliente que você vai vender o seu produto, às vezes nem todos têm o mesmo tipo de conta. Exemplo, eu tenho um Bradesco, um tem a conta do caixa, outro Itaú, aí o patrimônio tem que ter vários tipos de contas para receber o dinheiro. Vai ter uma conta geral chamada conta bancária geral, e isso aí é a forma analítica, a forma sintética, a conta geral. Só que essa conta geral se divide em várias outras contas. Dentro dessa geral, aí eu vou ter Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Itaú, e por aí vai, né? Dessa forma que você falou. Agora, qual é a empresa que vai ter várias contas? Uma empresa grande, que trabalha com muitos bancos, tá? Então, é justamente isso. Dependendo do ramo de negociação da empresa, dependendo do porte da empresa, aí vai ter uma quantidade maior ou menor. É justamente isso que você falou. Viu, minha amiga? Ok. Isso serve para as outras contas, digamos, mercadorias. Tem uma empresa, quando eu digo mercadorias, é porque ela compra mercadoria pronta e revende. Uma livraria, né, um supermercado, aí ela vai ter uma quantidade de contas, mas numa indústria, ela já tem outra quantidade de contas, porque ela tem que comprar matéria-prima, ela tem que transformar para revender, então tem um processo grande, tá certo? Então, é o raciocínio aí. Estou gostando porque estão entendendo. Vou agora para um outro passo. Agora vamos para os tipos de contas. Muita atenção aqui agora, tá? Observe que nós temos aí contas patrimoniais. Eu vou falar de contas patrimoniais, depois eu leio os slides, né? As contas patrimoniais são aquelas contas que você vai encontrar dentro do balanço patrimonial, justamente por isso que ela é patrimonial. Conta patrimonial são contas estáticas. O que é conta estática? São aquelas contas que ela não muda de um ano para o outro. Como assim? A conta caixa. Quando chega janeiro, aí na conta caixa, vamos supor que tem 10 mil. Passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quando chega no final do ano, aí você tem na conta caixa 90 mil reais. Aí terminou dezembro com 90 mil reais. O que significa? Que em janeiro do outro ano, a conta caixa vai ter um saldo de 90 mil reais. Mas a conta caixa continua sendo, ela existe, ela está lá, ela não desaparece. A conta banco vai ser a mesma conta de 1º de janeiro até 31 de dezembro. A diferença que ela vai ter no outro ano é o saldo, mas a conta continua lá. Em outras palavras, a conta patrimonial ela nunca desaparece. Ela pode até passar para o outro ano com saldo zerado, mas ela sempre está presente. Se você pegar um relatório de 2020 e for olhar em janeiro de 2021, as contas são as mesmas.
porém com saldo diferente. Então, significa dizer que essas contas são contas permanentes, são contas estáticas, elas estão sempre lá, elas não desaparecem. Existe um outro grupo de contas, que nós vamos ver em seguida, que ela obrigatoriamente tem que desaparecer em 31 de dezembro. Tá? 31 de dezembro ela tem que desaparecer definitivamente, certo? Então vamos ler os slides agora. Contas patrimoniais são utilizadas para o controle e apuração do patrimônio. A gente já sabe o que é patrimônio, é aquele conjunto dos bens, direitos e obrigações, né? Os bens, bens móveis, bens imóveis, os direitos, o que eu tenho que eu vendi a prazo, o direito que eu tenho a receber, imposto a recuperar, as obrigações, é o meu passivo, que eu tenho que pagar, aquela obrigação que eu tenho que pagar. Portanto, isso aí é justamente o conjunto de bens, direitos e obrigações. São utilizados para controle e apuração do patrimônio. Registra os bens, direitos e obrigações e a situação líquida. São considerados permanentes, acumula-se de um período para o outro. Pronto, o que é que eu quero que você entenda desses slides? Desse slide aí, o que é que eu quero que vocês gravem? Que contas patrimoniais são contas permanentes. Por que permanente? Porque elas vão estar sempre presentes de um ano para o outro. A diferença vai ser o saldo, tá bom? Então, contas patrimoniais são contas estáticas. Tá certo, gente? Ficou claro isso aí? Ficou. Pois bem, aí a gente vai ver um grupo de contas aqui, depois, que são as contas de resultado. A gente vai entender que elas obrigatoriamente têm que desaparecer. Nós vamos ver depois, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um balanço geral, um balanço patrimonial geral, e a gente discute, porque toda essa informação que a gente está dando aqui, a gente vai resumir nele. Nós temos aí essa conta chamada ativo. Já aprendemos que o ativo ele fica do lado esquerdo do balanço, né? A gente está olhando para o balanço, ele fica do nosso lado esquerdo. Então, o ativo ele tem dois grupos principais. Tem um grupo que eu chamo de ativo circulante e um outro grupo que eu chamo ele de ativo não circulante, que já foi chamado de ativo permanente e hoje já não é mais ativo chamado de ativo permanente. Então, eu tenho um grupo chamado de ativo circulante e um outro grupo chamado de ativo não circulante. Isso fica do lado esquerdo, que é justamente o conjunto dos bens e os direitos, que representa a questão do ativo. Aí embaixo aí nós temos que o ativo não circulante, ele se divide em ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Olha só. O que foi que nós aprendemos agora, até agora, durante as aulas? Que o ativo é a parte positiva, é o conjunto de bens mais direitos. Em outro momento, a gente definiu o que são os bens, que a gente viu que existem 4 grupos de bens, não interessa por enquanto. Então, ele é um bens e direitos. Isso forma o ativo, que é a parte positiva. Só que esses bens e direitos, eles vão ser alocados dentro de grupos específicos. Quais são esses grupos? 2 grupos. Um grupo que eu chamo de ativo circulante e um outro grupo que eu chamo de ativo não circulante. Depois e mais adiante, nós vamos entender quando o ativo é circulante e quando o ativo não é circulante. Tá? A gente vai entender isso, não se preocupe por enquanto. O que nós temos dentro do ativo não circulante, nós temos uma coisa chamada ativo realizável a longo prazo, vou dizer o que é. Nós temos um outro subgrupo chamado de investimentos e temos um outro de imobilizado e o outro de intangível. Eu vou dar uma pincelada nesses subgrupos agora, porque mais adiante eu tenho o slide aqui que a gente vai ler sobre cada um. Mas eu vou dar essa pincelada. Primeiro, ô negão, tá, eu até agora eu entendi nas aulas de que o ativo é formado pelos bens e os direitos da empresa. Do outro lado são as obrigações, que é lá o passivo. Aí quando eu tenho o ativo, que eu tiro o que eu devo, o que sobra é o patrimônio líquido. Eu já entendi isso. Aí você está me dizendo agora que esses bens e direitos, eles se dividem em 2 grandes grupos, é? Sim.
Quais são os grupos mesmo? Ativo circulante e ativo não circulante. Ah, negão, entendi. Então, bens e direito é dividido nesses grupos? É. Agora me diz uma coisa, negão. O que vem a ser ativo circulante e o que vem a ser ativo não circulante? Para clarear aí, para eu entender. Pois bem. A Lei 6404, né, que é a Lei das SAs, alterada pela 11638, né, e é alterada pela 11941, se não me engano, daqui a pouco eu vejo aqui. Então, ela alterou a Lei das SAs, que era de 76. Então, o que é que está dizendo lá na lei? Que ativo circulante é tudo aquilo que vai se transformar em bem, em dinheiro, até o término do exercício seguinte. Exemplo. Você vendeu a prazo hoje. 19 de março, você vendeu 10 mil a prazo. Vendeu fiado. O caba disse a você que vai pagar, em março, ele vai pagar isso lá em junho. A pergunta é, esse direito que eu tenho a receber, eu vou escrever no circulante, eu vou escrever no longo prazo? A resposta é no circulante, tá? Porque está dentro do exercício, está dentro do ano. Você está vendendo em março, vai receber em junho. Aí se você me disser assim agora, sim, e se esse valor que eu estou recebendo em março, se eu for receber lá em dezembro, ainda é ativo circulante? Sim, é ativo circulante porque está dentro do exercício. Independente se ele tivesse adquirido esse direito em janeiro, em fevereiro, em março ou abril, está dentro do exercício, você vai escriturar esse valor dentro do ativo circulante. Tá certo, negão? Vamos supor que eu vendi agora no dia 19 de março de 2021, ele só vai me pagar no 19 de março de 2022. Circulante ou a longo prazo? Aí eu respondo, circulante. Como assim? Daí dá um ano. Um outro exemplo, negão. Você está vendendo fiado agora 10 mil, 19 de março, o caba só vai lhe pagar em dezembro de 2022. Agora eu quero ver, negão. Isso é circulante ou não circulante? Aí o negão diz circulante. Isso eu não entendi. Por que circulante? Aí está com quase 2 anos. Porque a lei diz o seguinte, você deve escriturar no circulante todo aquele direito adquirido, tudo aquilo que você vai se transformar em dinheiro, transformar em valor, até o término do exercício seguinte. Ou seja, se nós estamos em 2021, o exercício seguinte é 2022. Então, todo o direito que você tem para receber até dezembro de 2022, a lei diz que isso é do ativo circulante. Diz, Eduardo. Se eu tenho um imóvel e ele está alugado, ele se torna circulante? Não, a questão do imóvel, o valor que você vai receber, o imóvel a gente vai classificá-lo daqui a pouco na questão do imobilizado, a gente tem do não circulante, do imobilizado não circulante, a gente vai classificá-lo, viu? O que a gente, Eduardo, está tentando, pelo menos, esclarecer no momento é quando é circulante e não circulante, tá? Em questão de prazo. Possível. Porque a questão do bens imóveis, o investimento, o intangível, a gente vai colocar isso no não circulante. Mas daqui a pouco a gente entende isso direitinho. Vamos só à questão de data. Então, olha só, colegas. Então, eu classifico um direito adquirido no circulante, se isso vai se transformar em dinheiro para mim até o término do exercício seguinte, não importa o mês. Se eu vender em janeiro de 2021, em janeiro, e o caba for me pagar em dezembro de 2022, é circulante. Porque a lei diz que até o término... Se passar do prazo. Se o quê? Passar do prazo, ele falar que vai te pagar em julho e só pagar em junho. Tipo, o prazo era pagar até em julho, entendeu? E não pagou até lá. Não, continua a classificação do circulante. Continua como circulante. O problema aí é que ele vai pagar juro, né? Ele vai pagar um valor a mais, vai pagar acréscimo se ocorrer juro aí. Mas vamos matar esse negócio de circulante no circulante agora, pelo amor de Deus. Vamos professor. Matar. Oi. Então, independente do prazo, sendo em dinheiro, é circulante, é? Não, o dinheiro vai entrar no circulante daqui a pouco, a conta caixa, a conta banco, isso vai entrar no circulante. Por enquanto, nós estamos só falando do prazo.
o prazo, né? O prazo que está na nota fiscal, o prazo que está na duplicata. Eu comprei um bem agora, em março, eu só vou pagar em dezembro de 2022. Na contabilidade, esse direito que eu tenho de receber essa venda a prazo, eu vou escriturar no ativo circulante ou no ativo não circulante? Aí eu estou dizendo que isso deve ser escriturado no ativo circulante, porque a lei diz que todo valor, todo direito adquirido que fosse transformar em valor até o término do exercício seguinte. Vamos fazer um exemplo. Se eu estou vendendo em março, qual é o normal a gente acreditar? Porque alguns livros, e eu vou dizer onde está a falta de alguns livros em relação a isso, onde é que eles pecam em relação a isso. Alguns livros dizem que o prazo é de 12 meses. Se você compra agora, tem um direito, você vendeu a prazo agora e o cara vai lhe pagar em dezembro de 2021. Dezembro, está dentro do ano. É curto prazo? Sim, isso é curto prazo, está no ativo circulante. Então, se está no ativo circulante, aí, e se eu passar para janeiro do outro ano? É circulante? Sim, continua sendo circulante. Porque a lei diz que tudo que você adquiriu, obrigações que você tem a pagar, direito que você tem a receber, que ocorreu agora dentro desse exercício social, que é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, independente do mês, se foi em janeiro, se foi em março, se foi em junho, se foi em dezembro, se você for receber esse dinheiro até dezembro do outro ano, obrigatoriamente você tem que escriturar como ativo circulante. Porque a lei diz isso. Aí você diz assim a mim, digamos, Eduardo aí, que estudou aí na FAVIP, Isabelle, que manda fila para o pessoal aí, ele diz assim, negão, deixa eu ver se eu entendi. Eu estava estudando no livro, e o livro disse que o prazo era de 12 meses, negão. Se você está dizendo aí que um direito adquirido em março, se isso aí passar para dezembro de 2020, já passou mais de ano. Como é que isso pode ser no circulante? Se o livro está dizendo que é de 12 meses. Aí você diz, o livro está errado? Não, o livro está incompleto. Por que o livro está incompleto? Vamos entender? Obrigatoriamente, colegas, presta atenção agora todos. Obrigatoriamente, toda empresa tem que fechar o balanço em 31 de dezembro. 31 de dezembro eu sou obrigado. Eu fecho o balanço no mês que eu quiser, mas eu sou obrigado a 31 de dezembro fechar o balanço. Então, um direito adquirido em março, ele vai aparecer no meu balanço em dezembro. Em dezembro vai aparecer esse direito de 10 mil que eu tenho para receber. Como a lei diz que é circulante até o término do exercício seguinte, esse direito que entrou agora no final de dezembro, fica faltando o quê? 12 meses para terminar esse direito. Até 12 meses agora, ele agora ainda é circulante. 12 meses a partir de quanto? É contado 12 meses a partir de dezembro, de quando fecha o balanço. Porém, o direito adquirido foi em março, ou foi em janeiro, ou foi em fevereiro, ou foi em junho. Agora, quando chega em dezembro, eu fecho o balanço, aí como a lei diz que até o término do exercício seguinte, o exercício seguinte é até dezembro, então eu tenho mais 12 meses para poder escriturar isso dentro do ativo circulante. Tá? A questão de prazo. Aí você diz, negão, então vamos agora, negão, deixa eu entender agora. Vamos supor que esses 10 mil que a empresa tem direito de receber agora em março. Você está dizendo que até dezembro de 2020 é circulante? É. E se passar para janeiro de 2023? Aí passa a ser longo prazo. Porque a lei diz que após o término do exercício seguinte é longo prazo. Veja só, agora todo mundo presta atenção nessa informação aqui agora. Presta atenção todo mundo. Diz aí, Arlinda. Se a Arlinda... Beleza. Eita, professor, desculpa. Tranquilo, eu pensei que você ia falar, minha amiga. Presta atenção todo mundo agora. Não, tudo bem. Ô, professor, mas se caso a empresa estiver devendo, já não vai ser um contativo, né? Vai ser passivo. É um passivo, aí a classificação é do mesmo jeito. Se o passivo for pagar até o término do exercício seguinte, é circulante. Se for após, é longo prazo. Vamos ver agora. O passivo também tem em relação à conta circulante e não circulante, só que a gente está devendo. Tem passivo circulante e passivo não circulante. Quem vai determinar isso é a data. É isso que eu estou dizendo, que entenda esse negócio da data.
Veja agora esse exemplo para a gente dar um outro passo ali na frente. Nós estamos agora no dia 19 de março de 2021. Aí a sua empresa vendeu 10 mil a prazo. Aí eu pergunto a vocês agora, a gente está em março. Se o cabo for pagar agora em abril, eu vou escrever esse direito circulante ou não circulante? Aí vocês vão me responder? Circulante. Circulante. Vamos adiantar. Eu vendi em março agora. Eu só vou receber em julho desse mesmo ano. Circulante ou não circulante? Circulante. Circulante. Ele agora, eu vendi agora em março. Eu só vou receber em dezembro desse ano. Circulante ou não circulante? Circulante. Beleza. Ele só vai, esse valor que eu vendi em março, eu só vou receber agora em junho do próximo ano. Circulante ou não circulante? Circulante. Perfeito, porque vai até dezembro do outro ano. Agora, se passar, aí vamos supor agora, esses mesmos 10 mil reais, o cara me comprou agora em março, ele não vai me pagar até o final do ano, ele não vai me pagar até dezembro do próximo ano, ele só vai me pagar em março do outro ano. Circulante ou não circulante? Não circulante. Não circulante. Não circulante. Perfeito. Agora, vamos supor que acabou agora 2020, 2021 acabou. Aí eu entrei agora em janeiro de 2022. Aquele que era não circulante, que eu só ia receber em 2023, agora passou a ser o que agora? Circulante. Porque agora perfeito. Pronto. Até dezembro de 2024. Aí passaria assim, a partir daí, certo? A partir do ano, desse ano seguinte lá. Perfeito. Ô, professor, mas ele cai no balanço de qual ano, no caso? É do ano que é vendido ou no ano que a pessoa recebe? Do fato gerador. O fato gerador do fato. Não vai aparecer no balanço de onde ocorreu o fato gerador por causa do imposto de renda. Vou dar um exemplo bem claro para você. Se você vender fiado hoje, e o cabo só vai lhe pagar daqui a 10 anos, mas você vendeu hoje, ocorreu fato gerador. O que é fato gerador? Ocorreu um fato que você ganhou aquela receita, porém é uma receita não paga. Para a Receita Federal, não interessa se o cabo pagou, se não pagou, se deu calota a você, se não deu. Para a Receita Federal, ela é receita do ano que ocorreu o fato. Portanto, esse direito a receber, que eu estou fazendo um exemplo agora em março, pertence ao mês de março de 2021. E você vai ter que pagar imposto em cima dele. Mas se o cabo me deu um calote e não pagou, o problema é seu. A Receita não tem nada a ver com isso. Então, a sua pergunta foi muito pertinente. A receita ou a despesa pertence ao ano que o fato gerador ocorreu. Tá certo? Certo. Aí, uma dica, galera. Não venda a prazo. A veaco. Ou se vender, venda no mesmo ano. Bota aquelas plaquinhas assim. No caso, para lhe pagar no mesmo ano. Fiado só amanhã. Porque o fato gerador... Mas a plaquinha fiado só para maiores de 90 anos acompanhado com os pais. Aí vocês vão entender futuramente um regime chamado regime de competência e regime de caixa. Toda a contabilidade de empresa que visa lucro, a contabilização tem que ser feita pelo regime de competência. O que quer dizer regime de competência? É quando ocorre o fato gerador. Digamos, você trabalhou agora, você trabalhou o mês de março todinho agora, trabalhou o mês de março. Quando terminou o mês de março, aí vocês têm até o 5º dia útil para receber o dinheiro. Aí na contabilidade da empresa faz assim, salários a pagar. Essa palavra salários a pagar significa dizer que ocorreu já o fato gerador e a empresa não pagou. Então, ela vai contabilizar a despesa do mês que você trabalhou. Ela pode pagar daqui a 10 anos, a despesa do mês de março agora. Acredito que deu uma clareada aí, sabe? Os exercícios vão ajudar muito para a gente, mas deu uma clareada. Pois bem, a gente tratou de data. Nós tratamos de data, entendeu perfeitamente. Aí veio a pergunta que Eduardo fez, veio a pergunta, outra pessoa aí que fez, a questão dos bens. Aí eu tenho aí no não circulante, o que é que eu vou escrever no não circulante? Primeira coisa, são os direitos que eu tenho para receber de longo prazo, são os direitos de um ativo não circulante. Onde tem essa conta aí? Vocês estão vendo aí, ativo não circulante. Aí embaixo tem uma subconta chamada assim, ativo realizável a longo prazo. O que é que eu escrevo aí nesse grupo? Todo o direito que eu tenho para receber após o término do exercício seguinte, que a gente viu agora como ativo não circulante. O não circulante eu escrevo tudo aí. Se for direito para receber, duplicata a receber, nota promissória a receber, contas a receber, restituição de tributos. Então, é um direito que eu tenho, eu escrevo nessa conta aí. Ativo realizável a longo prazo.
Embaixo aí eu venho investimentos. Os investimentos que entram aí são investimentos de longo prazo, porque agora eu já fico mais à vontade de falar de longo prazo, porque longo prazo é aquilo que vai se resolver após o término do exercício seguinte. Se eu estou em março, ele só vai se resolver lá em 2023. Vocês entenderam? Pois bem, então os investimentos, por que os investimentos estão aí no grupo não circulante? São investimentos de longo prazo. As ações da empresa que eu compro, investimento que eu faço em algum outro benefício que eu quero para a empresa, investimento que eu faço de longo prazo. Então, escreve aí, tá? Investimento, o grupo investimento. O que é o investimento? É os investimentos que a empresa está fazendo. Comprou ação de outra empresa, comprou outra empresa. Então, eu escrevo aí nos investimentos, tá? Mas, em seguida, eu tenho imobilizado. O que é imobilizado? São os bens, os móveis da empresa, os bens de uso da empresa. Né? No caso da Maurício Nassau, o que é que eu escrevo aí no imobilizado? Eu escrevo no imobilizado as cadeiras, né, os birôs, o prédio, os quadros, tudo isso ali eu escrevo aí no investimento, que é justamente o que o Eduardo falou, que são os bens. Esses bens aí são bens, aí eu escrevo no não circulante. Por que no não circulante? Porque eu não comprei esses bens para vender, eu comprei para usar. Então, ele não tem vida definida. Né? A depreciação, já vê isso depois, a depreciação é que vai matar esse valor aí. Então, são bens, e todos os bens da empresa eu escrevo no ativo não circulante. Mais embaixo eu tenho os intangíveis. O nome Maurício de Nassau é uma marca. Essa marca é um bem intangível, não tem forma. E eu escrevo o valor dessa marca, eu escrevo onde? Intangível. Um fundo de comércio, né? Eu tenho uma loja que ela é na esquina, fica na esquina, perto de uma parada de ônibus, tem uma praça, minha loja todo mundo passa a ver, mas eu tenho outra loja lá no final da rua que poucas pessoas veem, que vende o mesmo produto que eu, mas eu vendo mais do que ela, e eu vou vender. Quem é que vai valer mais? A de esquina. Porque a de cima tem uma visibilidade maior, vende mais, tem mais lucro. Então, isso é o quê? Existe um bem nessa empresa que não é visível, que chamamos isso de fundo de comércio. Ou, em outras palavras, você vê mais adiante, a palavra é goodwill. Né? Goodwill. Então, essa palavra aí significa dizer o quê? Que é um bem intangível. E onde eu escrevo bem intangível? Aí, nesse grupo intangível, no ativo não circulante. Vamos resumir isso aqui, tá? Vamos resumir isso aqui. Aprendemos em aulas passadas de que o ativo é um conjunto de bens e direitos, que fica do lado esquerdo do balanço. Perfeito, negão. Só que esses bens e direitos, eles se dividem em outros dois grupos principais. Um grupo chamado ativo circulante e um outro grupo chamado ativo não circulante. Aí a gente foi para a questão de data. Como é que eu classifico um bem circulante e um bem que não é circulante? Aí a gente olhou a questão da data, que a lei fala do que é circulante e do que não é circulante. A gente entendeu. Obrigatoriamente, eu vou escrever no não circulante o ativo realizável a longo prazo. Quem é o ativo realizável a longo prazo? São todos os direitos que eu tenho. Todos os direitos que é de longo prazo, eu escrevo aí, no ativo realizável a longo prazo. Ah, negão, então quando eu ver a conta chamar ativo realizável a longo prazo é porque são os direitos? É, claro. E se for de curto prazo? Aí eu vou escrever lá em cima, eu vou escrever no ativo circulante, se for de curto. Então, longo prazo eu escrevo aí. Quem mais eu escrevo aí? Os investimentos de longo prazo que eu faço na empresa. Eu comprei ação de outra empresa. Estou investindo em outra empresa, eu escrevo aí no não circulante. Imobilizados são os bens que a empresa usa para poder desenvolver a atividade. E os intangíveis é aquilo que não tem forma física, aqueles substantivos abstratos, né? Que a empresa tem, a marca da Coca-Cola, o valor da marca vai estar aí no intangível, o cara que criou agora a fórmula para a vacina do coronavírus, a fórmula, se ele fosse cobrar um valor por essa forma, esse valor está aí dentro do intangível. Então, o intangível. Aí tem uma coisa ainda associada à pergunta de Eduardo, que você diz assim, negão, vamos supor que minha empresa, ela venda veículo. E esse veículo aí, que é um bem móvel, eu vou escrever isso aí no circulante ou não circulante?
Ele podia me fazer essa pergunta. Aí eu fazia outra pergunta dizendo assim: ô meu amigo Eduardo, o tampa da Favip, olha só, a empresa comprou esse veículo para vender ou para usar? Se foi para vender, ele é o quê? Mercadorias. É bem de venda. E obrigatoriamente eu tenho que escrever no ativo circulante. Todo E se bem de for para venda. locação? Se for para locação, também, porque é o produto dele. Vai permanecer na empresa, mas ele ganha receita em cima dele. Então é de venda. Se é de venda, você vai escrever isso no ativo circulante. Agora, se ele tem um veículo, ele não usa, ele não aloca, ele não é para alocar, mas ele vai usar para a empresa, aí é o não circulante. Beleza? E aí a gente vai. Daqui a Ô, pouco tem outros. professor, Oi. é como se tudo aquilo que você comprasse, você fosse receber alguma coisa em cima dele, fosse ativo circulante. Todo passivo, assim, o que? Não entendi, assim, todo Não, passivo. tipo, tudo que eu for comprar e eu for Sim. receber alguma coisa em cima dele, como você está falando o carro, Ah, eu não sim, vou entendi. alugar o carro, vou receber dinheiro em cima dele. Ah, Então vai entendi. ser um ativo Ah, entendi. circulante. Ah, sim. Agora eu entendi. O produto de venda do comércio pode ser prestação de serviço, né? A prestação de serviço, a venda do produto, né? A Tipo, venda se de eu for comprar mercadorias. uma casa e eu vou alugar ela, aí eu vou botar em Sim. ativo circulante, porque eu vou ganhar dinheiro em O cima daquele valor, imóvel, daquele patrimônio. o imóvel em si, a gente depois vai fazer uma distinção, né? Bem semelhante com o que o Eduardo falou do coisa lá. O imóvel, se eu tenho um imóvel, imobiliária, eu tenho imobiliária e eu tenho um imóvel só para alugar. Esse imóvel vai para o meu circulante, porque minha receita vai ser no circulante. Agora, o imóvel em si, o imóvel, o bem, meu patrimônio em si, se esse está lá parado o patrimônio, aí ele vai ser contabilizado no imobilizado, quando eu utilizo ele para desenvolver a atividade da empresa. Mas se eu tenho destinado para alugar, não, ele vai para o circulante, porque aí é bem de venda. Mas é só se tiver parado, né? Que vai para ativo não circulante. Se Mas tiver se parar, tiver, exatamente, se tiver se tiver parados, alocando, ganhando sem dinheiro em gerar cima receita. daquilo. Perfeito. Se gerar receita, não gerar receita para mim, tá lá parado sem nada, justamente vai ser para o meu, não vai ser nem para o imobilizado, vai ser para o investimento, tá? Vai ser para o investimento. Tá lá parado, eu não uso para desenvolver minhas atividades, mas tá lá. Então, isso é o quê? Investimento. Vamos mudar outro passo. Cadê a jovem? Quem foi a jovem que disse que hoje é o primeiro dia de aula dela? Ela está aí ainda. Oi, tô aqui, professor. Ô, minha jovem, diz uma coisa a mim, minha amiga. É Josefa Jussiele de Souza? Isso. Esse Souza é igual ao meu, porque o meu é Léo Santana de Souza. Esse Souza é igual ao meu com Z. Eita. Me diz uma coisa, Josefa, tu tá entendendo isso, amor? Tô, professor, tô entendendo. Certo, mas não fica calada, não. Não entendo, professor, não entendi isso, não. Daqui a pouco tem outro slide que a gente vai esclarecer mais isso. Eu só demoro mais nele assim quando eu quero que a pessoa realmente tenha uma certa compreensão, porque eu sei que é base Sim, para a aula que vem lá na sim, frente, viu? sim, mas eu tô adorando a aula do senhor. Tô Oh, entendendo. coisa boa, coisa boa. E pessoalmente é que é bom, que eu viro boneca nasce na sala, eu jogo capoeira. Doido, Sim. eu já fiz isso. O senhor é o coordenador do curso também, né? Estou coordenador do curso. Eu estava Eu coordenando mandei, eu mandei o e-mail para o senhor hoje. hoje, o e-mail Foi, institucional foi. Estou falando que eu trabalhando, era aluna. eu estou trabalhando no home office, aí às vezes eu não acesso o e-mail, eu tenho que ir para a faculdade, como eu fui hoje de manhã lá, tá? Porque eu não acesso o e-mail oficial de casa, não. Viu? Sim. Mas se o e-mail está lá, eu verifico depois, viu, meu amigo? Não, mas era para saber se a turma tinha grupo de WhatsApp para me familiarizar, mas eu já consegui acesso a tudo. Nem se Certo. preocupe. A senha lá, da minha irmã dela, a senha não é o CPF, tá? É o DDD. Eu acho que é 84, né? 84 e o DDD. Desliga o fone. Professor.
Professor? Acho que o professor foi... Estou usando o número do telefone como senha. Viu? Então, olha... Acho que ele tem uma ligação, né? Eu também acho algum quebra no áudio dele. Não foi a questão da senha. Agora. O problema foi o computador. Viu, professor? Depois eu lhe comunico, se eu acertar, tá bom? Eu fui ver agora, tem 3 vitórias na sala, tá vendo? Rapaz, só tem um negócio aí que eu já anotei, vocês não notam isso. Eu não vou nem perguntar, eu vou olhar depois pela matrícula. Tem quantos homens na sala? Sei não. Pouquíssimo. Se eu vejo nome de mulher aqui, pelo amor de Deus. Vamos dar um outro. Professor. Oi. Oi, sim. Aí só mais uma pergunta. Eu consigo acessar as suas primeiras aulas desde fevereiro até hoje por essa plataforma? Tem um vídeo no YouTube. Eu resumi as aulas num vídeo. Aí tá no YouTube ali. Acho que tá no grupo ainda. Se não tiver, eu mando. Eu vou fazer um outro grupo. A aula de hoje eu vou botar também no YouTube. Aí você pega as aulas lá. E os slides estão no próprio grupo do Zap. É porque eu entrei no grupo hoje, aí o que foi enviado antes eu não tenho acesso. É, por isso que eu digo, realmente... Tu pede pra mim. Eu também não queria. Pessoa que tava falando comigo? Vitória, foi, tu é Lari, né? Pronto, Pede pra mim. Pronto, que eu te Lari. envio. Tá certo, obrigada, Vici. Eu também queria, que é a minha segunda aula hoje. Vamos devagarinho. Vamos assim, como vocês estão, eu pego e envio tudo lá no grupo. Pronto, tá certo. Quando fizer o resumo de tudinho, aí vocês desenrolam isso. Fique tranquila. Vamos a esse outro passo aí. Agora, presta atenção aí. A gente viu... Alguém que assistiu as aulas já viu essa definição, mas aí tem assim. Vocês viram até agora eu falar que o ativo é formado pelos bens e pelos direitos. Esse é o ativo, é a parte positiva do patrimônio. A gente já viu até aí. Beleza, tranquilo. Aí existe os CPCs, que os alunos nas outras aulas viram, eu vou falar agora de novo, pontuar para quem não viu a outra aula. A nossa contabilidade no Brasil, que vinha fazendo a mesma coisa o tempo todo a mesma coisa desde 1808, com a chegada da família real ao Brasil, a contabilidade era a mesma coisa o tempo todo. Debitar, acreditar. Em 1940, nego velho esquecendo das datas. 1942, parece, foi quando Luca Pacioli criou a método das partilhas dobradas, aquelas coisas todas. Aí, em 1808, a família real no Brasil. Então, a contabilidade era a mesma coisa o tempo todo. Na década do ano 2000, antes nas grandes nações, como no Canadá, Estados Unidos, a própria China, então esses países aí desenvolveram o comércio, as grandes potências mundiais, então houve uma certa atualização da contabilidade deles lá. Quando melhorou a situação no Brasil, por volta do ano 2000, essas empresas começaram a investir no Brasil, criar as empresas aqui, né? Então, qual foi o grande problema que eles tiveram com a contabilidade? Porque eles tinham que fazer uma contabilidade aqui no Brasil, que era totalmente uma contabilidade voltada para pagar menos impostos. Quando chegava no país dele, a contabilidade dele era diferente, era criar base para ele tomar decisões. É uma contabilidade gerencial, tomar decisões através de um certo controle interno, eles conhecer bem o mercado, as influências do mercado. Então, a visão da contabilidade nesses grandes países era uma, no Brasil outra. Aí o que é que essas grandes empresas estavam fazendo? Faziam a contabilidade aqui para atender os impostos daqui, atender essa carga tributária brasileira, e faziam outras contabilidades lá no país dele. Duas coisas. Disseram, não, tem que unificar, isso aí tem que ser a mesma coisa lá e cá. Aí surgiu isso que vocês ouviram falar, a convergência da contabilidade brasileira. Convergência com o quê? Pegar o que tinha lá fora do país e trazer para cá para fazer a mesma coisa. Para que, com isso, conseguisse mais investidores, conseguisse maiores empresas dentro do Brasil. Aí formou-se um grupo com representante de
6 entidades, cada uma manda 2 representantes, formando 12 pessoas. Aí formou um grupo chamado CPC, Comitê de Pronunciamento Contábil. O que é que esse povo vai fazer? Traduzir as normas internacionais e trazer para o Brasil. Vamos traduzir o que é que eles fazem lá para a gente fazer aqui, para a gente não perder esse povo, para esse povo não ir embora do Brasil. Está investindo aqui. Aí surgiu os CPCs. Aí nós temos vários. A gente vai falar, essa definição que está aí, quem trouxe é o CPC 00. CPC 00 é quem trouxe essa definição, que é hoje o que se cobra em concurso. É isso que vocês não vão decorar, mas que vocês precisam entender qual é a definição de ativo. Porque se perguntar até ao estágio de conhecimento que os senhores estão no momento, o que é ativo? Aí vocês vão responder acertadamente e dizer assim, é o conjunto de bens e direitos. Porém, a legislação atual, esse conceito já não vale mais. Os concursos não cobram mais esse conceito. Os concursos cobram esse que está no slide, dizendo que o ativo é um recurso controlado. Ou seja, o dinheiro que está na empresa você controla, os bens que estão na empresa você controla, porque você é quem manda nele, os direitos que você tem a receber você controla. Então, são recursos, tudo isso são recursos, mas controlados pela entidade. Você controla, que foi resultado de eventos passados. Olha, se eu tenho uma máquina agora, que eu controlo a máquina, ela foi resultado de um evento passado, que eu comprei essa máquina no passado. Se eu conseguir uma receita agora, está lá no meu caixa, é resultado de um evento passado, de uma venda que eu fiz no passado. Então, todo ativo é um recurso que você controla, é resultado de eventos passados, do qual se espera que resulte futuros benefícios. A máquina que você comprou, que você controla, foi resultado de um evento passado, mas que você quer ter benefício nela agora. Você quer utilizar essa máquina. O dinheiro que você tem no caixa, você quer ter benefício nele. Você faz uma aplicação de dinheiro, que toda empresa não vai deixar o dinheiro parado no caixa. Você vai ter que aplicar esse dinheiro para ter recurso, trazer benefício aí, né? Benefícios econômicos para a entidade. Isso é o conceito de ativo hoje. Né? Isso é o conceito de ativo. Tá? A gente vai ler. Aí nós temos de quê? Isso diz, ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, do qual se espera que resulte futuros benefícios econômicos para a entidade. Esse é o conceito atual de ativo. Decore não, leia quantas vezes puder, porque quando você vê isso num texto de prova, você lembra o que é ativo. Mas quando a gente entende a essência, acabou-se. Eu controlo isso agora, que é resultado de alguma coisa que eu fiz no passado, que vai gerar benefício futuro. Ponto, acabou-se. Portanto, aí eu venho agora às contas do passivo. As contas do passivo são as obrigações, né? Obrigações da entidade para com terceiros. Existem obrigações para com terceiros e existem obrigações para com sócios. Aí diz assim, negão, deixa eu entender isso aí. Obrigações para com terceiros, eu até entendo. O cara que me vendeu, a prazo eu não paguei, eu tenho obrigação para com ele. Eu tenho obrigação de pagar a folha de pagamento dos meus funcionários. Eu tenho obrigação de pagar os meus fornecedores, eu tenho a obrigação de pagar os impostos, então eu até entendo a obrigação com terceiro. Agora, obrigações para consórcio, eu tenho obrigação para consórcio? Sim. Você tem a obrigação do dividendo da empresa para consórcio, os prolabores do sócio, né? E o próprio capital social dos sócios. Mas como assim obrigação? Em aula passadas, nós falamos de duas coisas. O que é pessoa jurídica. Você tem um banquinho na Sulanca ali, vendendo suas coisinhas, então, de fato, existe ali uma empresa. Quando você registra essa empresazinha, então passou a ser de direito. Então, se passou de direito, você deu vida a uma pessoa jurídica. A pessoa física, no nascimento, nasceu de fato, quando você registra no cartório civil, aí esse registro dele agora, ela nasceu de direito. Agora essa pessoa existe para o mundo, tirou registro. A mesma coisa são as empresas. Você vende clandestinamente, mas quando você registra essa empresa, agora ela nasceu de direito. Se nasceu de direito, você tem direitos e tem obrigação. Toda empresa tem direito e tem obrigação. Tá? Então, o dinheiro que está nela, o dinheiro que foi investido nela pertence aos sócios. Portanto, a empresa tem obrigação para com os sócios. Aquele capital social, se a empresa falir, vai pagar todo mundo e o que restar vai dar para o sócio. Porque o dinheiro é dele.
Por isso que o lucro da empresa, no balanço patrimonial, fica lá do lado direito. É passivo. Por isso que é passivo. Portanto, quando diz assim, obrigações da entidade para com terceiros, a gente viu obrigações para com os sócios. É o dinheiro que pertence aos sócios, que não é da empresa, é do sócio. Portanto, a empresa tem obrigação para com sócio, né? Organizada em ordem decrescente do grau de exigibilidade. Vamos agora para isso agora. A gente viu que o ativo é decrescente do grau de liquidez. Agora vem exigibilidade. E não pode ser invertido. Você comprou uma conta a prazo que você vai pagar no dia 30 de março. Aí comprou um outro fornecedor, lhe deu uma que você vai pagar agora no dia 20 de abril. Você não pode inverter essas contas. Primeiro vem a sua dívida de março, depois vem a dívida de abril, depois de junho e assim sucessivamente. Portanto, é ordem decrescente do grau de exigibilidade. Qual é a maior exigibilidade que você tem? É da venda de março. É o primeiro que eu tenho que pagar. Depois vem abril, depois vem junho, e o passivo tem que ser registrado nesta ordem. Por isso que diz que o passivo será organizado em ordem decrescente, da maior exigibilidade para a menor. Isso se refere à data, da maior para a menor exigibilidade. Enquanto no ativo a gente viu que é do grau de liquidez. A gente viu que é do grau de liquidez. Quanto mais rápido é para se fazer dinheiro, ela fica lá em cima. Aí eu perguntei aos senhores assim, onde é mais fácil fazer dinheiro, pegar dinheiro, tirar do conta-caixa ou sacar no banco? Aí vocês disseram do conta-caixa. Por que a conta-caixa tem que ser primeira? Porque é no grau decrescente de liquidez. A conta-caixa é mais líquida, tem dinheiro mais rápido. Depois vem a conta banco, depois vem a aplicação financeira, porque na aplicação financeira eu tenho que ligar para o banco, dar baixo na aplicação para tirar. Então eu tenho uma dificuldade maior. E por aí vai decrescendo, tá? Enquanto no passivo é de exigibilidade. Aí agora a gente vem aqui, esse CPC 00 que eu falei, ele também define passivo. A gente viu que passivo é obrigações para com terceiro e para com sócio. Aí o CPC 00 diz assim, passivo é uma obrigação presente. Claro, é uma obrigação que eu tenho que pagar. É presente, está aqui, é presente hoje, mas está aqui, é uma obrigação presente da entidade. Derivada de eventos já ocorridos. Sim, porque eu contraí a dívida no passado. E hoje eu tenho uma obrigação para pagar no presente, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recurso. Claro, eu vou tirar dinheiro do ativo para pagar. Tá? Para pagar, isso aí. Capaz de gerar benefícios econômicos. Tá? Então, observa aí. Aí a definição do passivo o passivo é uma obrigação presente da entidade, está devendo hoje, derivada de eventos já ocorridos, que eu fiz isso lá no passado, cuja liquidação se espera que resulte saída de recursos capazes de gerar benefício econômico. Tá? Então, isso é a definição de passivo. Aí vem contas do patrimônio líquido. Mas o que é o patrimônio líquido mesmo, negão? É o ativo menos o que você deve. O que sobra é líquido. Oxe, é simplesmente assim? Sim, simples assim. Você pega o valor do ativo com 100, é o seu total do ativo, você deve 50, 100 menos 50, o que sobra realmente líquido, o que é seu é só 50. Então, isso é o patrimônio líquido. Aí a definição tem. Riqueza própria da entidade, é aquilo que lhe pertence. Você compra um carro financiado, 30 mil. Você só pagou 10. Você não pode dizer que esse carro é todo seu. Só é seu 10. 20 você deve. Quando você pagar 20, então, pagou 20, então 20 é seu. Aí o 10 você deve. Ou seja, o ativo, tudo que está no ativo é meu realmente? Não, depende. Só é seu realmente se você não tiver nada no passivo. Não dever nada a ninguém. Aí o seu ativo vai ser igual ao patrimônio líquido. Portanto, patrimônio líquido é uma riqueza própria da entidade obtida pela diferença entre o ativo e o passivo. Aí a gente tem um exemplo aí, capital social. Essas contas nós vamos estudar. Essas contas são as contas que estão dentro do PL. Aí a gente vai ter capital social, reserva de capital, reserva de lucro, ajuste, avaliação patrimonial, prejuízo acumulado e ações em tesouraria. Isso são as contas que estão dentro do PL. Não se preocupe com ela não, que a gente não vai trabalhar ela agora. Só quero que você saiba que dentro da mesma coisa que no ativo tem caixa, banco, né?
tem aquela MOVES e aquela coisa, que no passivo tem as contas a pagar, salários, impostos, no PL também. No PL tem todas essas contas aí, ó. O que é capital social? É o capital que o sócio entrou, é o dinheiro que o sócio entraram para criar a empresa. E o que é a reserva de capital? É uma reserva, é uma diferença do investimento, de uma doação, um investimento, uma diferença que a faculdade, que a empresa teve. Então, a gente vai ver, vamos detalhar depois, quando for estudar as contas patrimoniais, reserva de lucro. O lucro que eu tenho, teve um lucro de quanto? O lucro deu 100 mil. Faz uma reserva aí de 2%, é a reserva que vai lá para o PL. Ajusta ao valor patrimonial, a gente faz a avaliação do valor de mercado com o valor que a gente está usando na contabilidade. Vamos trabalhar isso com detalhe para a gente não fugir desse assunto aqui. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Que dentro do PL existem contas específicas, e as contas específicas são essas daí. Aí agora a gente vem para a definição que o CPC deu para o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o interesse residual. É o interesse residual nos ativos da entidade, depois de deduzido todo o seu passivo. É o resíduo. É o ativo menos o que você deve. O que sobra é o residual. O que sobra é o que é seu, é o líquido. Então, patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade, depois de deduzido, tirado todo o seu passivo. Essa é a definição que o CPC 00 deu, imitando lá os americanos. Tá? E a gente tem que seguir. Eu agora pergunto agora aos senhores. Vamos discutir o que a gente viu até agora? Vamos discutir o que vimos até agora, colegas. É uma aula totalmente teórica, por isso que chama-se Fundamento de Contabilidade, mas é essa teoria que vai deixar vocês virados, feito cão farejador, resolvendo tudo de contabilidade. Então, nós começamos trabalhando sobre a questão de contas. Aí nós vimos no início da aula que contas são as denominações que a gente dá aos elementos patrimoniais. Elemento dinheiro, ele tem vários nomes. O dinheiro, ele pode ser chamado de conta caixa, banco, aplicações financeiras, numerário em trânsito. Os bens móveis pode ser chamado de investimento, pode ser chamado de imobilizado. Então, ele tem vários nomes aí. Então, essa denominação é que nós chamamos de conta. A mesma coisa para o passivo, as duplicatas a pagar, contas a pagar, salários a pagar. Aí nós vimos agora no PL, aí temos capital social, nós temos reserva de lucros, ações em tesouraria. Então, tudo isso aí são denominações. A gente viu que isso aí a gente vai trabalhar, tá? Aí nós vimos que essas denominações, dentro do ativo, que o ativo se divide em dois grandes grupos. Um grupo que nós chamamos de ativo circulante e um outro grupo que nós chamamos de ativo não circulante. Aí, primeiro, a gente trabalhou em relação à data, entendendo que era ativo circulante em relação à data. Aí vimos que a lei diz que tudo que vai ser concretizado até, essa preposição até é fundamental. A outra é após. Até o término do exercício seguinte é curto prazo. Após o exercício seguinte é longo prazo. Então, tudo que se refere ao exercício seguinte, se for até, é curto. Se for após, é longo prazo. Aí nós vimos aí, a gente fez uma coisa de data, aí vocês mataram, né? Aí depois a gente vê, o outro passo é ver a classificação do que era ativo, do que era passivo e do que era PL. Pronto. Foi o que a gente trabalhou até agora, nessa aí, para entender isso, né? Quando vocês forem ler os slides, ler esse material, rever o vídeo de novo, eu acredito que vocês vão consolidar isso aí, e eu quero todo mundo 10 na prova, né? Todo mundo tirar 10. A prova de Isabelle vai ser separada, Eduardo separado, né? Que o pessoal da FAVIP, sabe como é que é, né? Cadê ela? Rapaz, diga isso não. A gente disse que a gente ajudava porque a gente fazia trabalho junto. Não a prova. Exatamente. Eduardo, tá gravado. O que você falou tá gravado. Não tenta escapar, não. Porque o negócio tá feio. Eduardo. A gente... Ó, Isabelle. Já era pra gente, isso? Já era. Léo Santana vai arrochar na prova de novo. Ô, moleque. Misericórdia. Bacana. Ó, gente, até agora, até esse ponto, ficou claro isso, né? Essa compreensão, vocês vão dar uma lida.
A jovem que está hoje no primeiro dia de aula, que mandou e-mail para mim, que eu não li o e-mail dela. Ficou, Tá, então, professor. É beleza. normal estar um pouco perdida, porque é o primeiro contato, né? E foi logo de cara assim, contabilidade. Mas aos pouquinhos eu vou me inteirando do assunto, vou ver as suas primeiras aulas. Certo. Mas tá tranquilo, o senhor explica muito bem. E sempre que puder, José, entra em contato, manda mensagem no grupo, porque, digamos, no próprio grupo aí já tem colegas seus aí no grupo que já conseguem explicar isso, já conseguem ajudar, né? Qualquer coisa eu estou à disposição, entre em contato e a gente tenta ajudar. O que você não vai poder é ficar com dúvida nisso. O senhor já passou algum exercício, alguma atividade? Eu faço o exercício após a cada aula, que eu só não vou fazer hoje. Mas após a cada aula, eu faço o exercício respondendo a aula. Aí, como na aula de revisão geral, que eu vou fazer a revisão em cima de exercícios, tá? Porque na medida que eu vou resolvendo os exercícios com os seus colegas aí eles vão relembrando a teoria, É só exercício, e os exercícios são exercícios de concursos públicos, concurso de ENAD, CRC, é só em cima. Eu tiro, às vezes, o nome lá, que é para não assustar o aluno. E, digamos, esse slide que está aqui está cheio da ESAF, da UNB, cheio de questões de grandes bancas de concurso da Receita Federal, concurso concurso para banco, tudo aqui. Aí eu coloco, mas fica fácil quando a gente entende o assunto. Viu? Sim, mas esses exercícios anteriores é alguma coisa para nota, alguma atividade para nota? Não, só para reforçar, né, o assunto. José, tem boquinha não, minha filha. Você vai aprender aí. Tem boquinha não. De exercíciozinho para uma notazinha, tem boquinha não, minha filha. Você vai aprender esse negócio aqui, independente que eu vou atribuir ponto ou não. Quando a gente achar necessário, a gente faz alguma atividade em conjunto, né? Que eu vi aí, vocês se elogiando aí sobre um trabalho que vocês fizeram. Eu não sei se foi na disciplina de estatística, eu não sei, eu fui com... Teoria da administração, de Banjac. Com Banjac, né? Banjac. Mas não fizeram o trabalho lendo as coisas, não. Minha parte agora. Isso foi assim, não, né? Não, professor. Beleza, bacana. Beleza. Vamos aqui dar um outro passo. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Aí hoje tem um cabo de Santa Catarina, não é? Não tem aquele. Mato Grosso do Sul. Eu comprei um programa, aí o cara mandou o programa para mim, eu não consegui instalar, porque meu telefone bloqueou. O meu computador bloqueou. Aí eu entrei em contato, aí o cara disse, o senhor autoriza eu entrar remotamente no seu computador? Eu só autorizo. Aí ele me deu aqui uns passo a passo aqui, eu instalei um negócio aqui para ele, aí ele de lá, aí entrou remotamente aqui, o cabo passou mais de uma hora para instalar, porque meu computador estava bloqueando, né? Aí ele instalou. Aí o cabo instalou, coisa e tal. Aí ficou tudo ok. Aí quando foi agora, antes da aula, aí eu digo, vou acessar aqui, porque tem uma apostila aqui teórica, eu precisava, vou baixar essa apostila aqui. Aí dava a pecha, eu botava a senha, nada, nem digitava a senha, nem nada, puxa vida. Aí liguei pro cara, né? Aí foi essa ligação que eu recebi agora há pouco. Quando o cara falou comigo, aí eu descobri que eu não estava conseguindo botar senha. Sabe por quê, bacana? A numeração aqui do meu teclado, do notebook, estava desligado. Como é que eu consegui? Meu Deus! Aí o cara ligou, aí eu fiquei com vergonha de dizer que era ele. Aí eu disse assim, aí disse, olha, no celular eu já consegui. Depois Deve de ser algum ouvir, problema no meu professor, computador. é melhor agora. Deve ser algum problema no meu computador, porque no celular eu consegui. Mas ela estava desligada para o teclado aqui numérico. Ó. Como é que eu ia digitar? Fiquei com vergonha de o cara. Mas como eu acessei pelo celular, aí ele ligou. Aí eu disse, não, eu vou verificar aqui. Estou dando aula agora, depois eu... Olha, agora me veio outra mensagem. Ó. Foi ótimo eu ter escutado isso do senhor, professor. Como? Foi ótimo eu ter escutado isso do senhor. Por quê? Porque eu estava pensando em desistir do curso, mas depois que o senhor falou dessa sua experiência, eu já sei que eu estou salva. Vou dar continuidade. Vou continuar. Minha amiga, tanta coisa que acontece na vida da gente que a gente não pode desistir com essa dificuldade, não. Mas eu estou apanhando, viu? Para eu continuar a aula aqui, eu vou dizer, apanhei nisso, porque eu sou leigo mesmo nisso aqui de informática. Tem uma mensagem aqui, tá mandando...
A senha é o seu número de telefone. Conseguiu aí? Eu vou dizer que consegui, né? Não, depois termina a aula. Olha, deixa eu dizer uma coisa, para a gente continuar a aula aqui. Duas coisas interessantes que aconteceu essa semana, mas é questão de velhice mesmo. Eu estava fazendo um cálculo, eu estava no computador e precisei fazer um cálculo. Aí eu estava com o telefone no ouvido, aí ajeitando a coordenadora do curso de Direito calcular a folha de pagamento dos professores. E eu com ela no telefone e no computador para fazer o cálculo. Eu disse, vou calcular isso aqui. Aí fiquei procurando o celular para calcular. Como é que eu ia achar o celular, mulher? Se ele estava no meu ouvido falando com ela. Essa foi uma situação. E uma outra foi, eu ia sair procurando a chave do carro. Acho que aconteceu com muita gente lá, procurando a chave do carro. Endoidei. Onde é que eu deixei? Eu deixei aqui. Aí eu moro com uma menina minha aqui, né? Aí minha menina disse, cuidado para ela não lhe morder. Quando ela disse cuidado para ela não lhe morder, eu me liguei. A chave estava na minha mão esquerda. E eu procurando a chave dentro de casa. Doido, ficando velho. Dando aula aí para vocês aí. Vamos continuar aqui. Contas de resultado. Vocês estão lembradas? Deixa eu me dirigir aí a Josefa. Josefa, Pois não, professor. Me dirigir. Eu só vou dirigir assim a você para citar seu nome, mas você ficar atenta, mas não precisa responder, não. Vamos supor. Aí eu falei agora há pouco, no início da aula, das contas patrimoniais que eram contas permanentes. Eram contas que começam em janeiro, fevereiro, março, dezembro termina, quando é no outro ano, a conta está lá de novo. São contas permanentes o tempo todo, ela vai aparecer o tempo todo isso na contabilidade. A diferença vai ser o saldo. Ela vai terminar o ano com um saldo maior, um saldo menor, e o saldo final é o saldo inicial do outro ano. Todas as contas patrimoniais, elas estão lá permanentemente. Porém, existe um grupo de contas que obrigatoriamente elas têm que ser zeradas, têm que ser encerradas em 31 de dezembro. Porque é essa conta que vai dizer se eu tive lucro ou se eu tive prejuízo. Digamos, eu tenho uma empresa, ela vende um produto, aí eu tive de receita, aí eu tive lá 200 mil de receita, mas em compensação eu tive 100 mil de despesa. Eu agora vou fazer o confronto das contas de receita e conta de despesa. Quando eu faço o confronto, eu vou observar que eu tive um lucro aí de 100. Vendi 200 mil, tive despesa de 100, tive um lucro de 100. Essas contas, depois que eu faço essa apuração, elas não podem aparecer no balanço no outro ano. Elas são obrigatoriamente, elas somem, tem que desaparecer, que são justamente as contas de resultado. Aí você me diz, e os 100 que deu lucro? E agora, o que é que faz desse 100? Esse 100, ele é representado no balanço patrimonial numa conta chamada lucro ou prejuízo. Então, o resultado, esse resultado, as contas de receita desaparecem, as contas de despesa desaparecem, mas o resultado dela é representado no balanço patrimonial, numa conta chamada, se foi lucro, é lucro, se foi prejuízo, é prejuízo. Então, o que é isso? Que contas são essas que têm que desaparecer obrigatoriamente? As contas de resultados. É as contas que vai dizer se a empresa teve lucro ou se teve prejuízo. Tem que sumir. Elas não aparecem, elas não passam de um ano para outro, tá? Aí tá aí, a conta de resultados são utilizadas para apuração do resultado do exercício. Representa os ganhos, receitas e as perdas, despesas, consideradas transitórias, visto que seu tempo de vida é limitado em um exercício social. Exercício social, José, é o período que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Esse é o exercício social, que os seus colegas aí já sabem que o exercício social pode começar em qualquer mês, porém, porque a lei permite, mas ninguém começa em qualquer mês, coincide com o ano civil, que é igual, se eu disser assim, exercício financeiro, obrigatoriamente é 1º de janeiro a 31 de dezembro. Mas se eu disser exercício social, a lei permite que eu comece no dia que eu quiser, desde que ele vai ter duração de 12 meses. Portanto, o exercício social que está dizendo aí, essas contas, obrigatoriamente, a vida dela tem que se encerrar dentro do exercício social. Seu tempo de vida é limitado ao exercício social, ou seja, a 12 meses. Ela não passa por outro. Pois, ao final de cada exercício, terão seus saldos zerados, encerrados, a fim de que se possa apurar o resultado do período. Então,
O que vem a ser contas de resultados? São simplesmente duas naturezas de contas, as receitas e as despesas. Quando chega no final, 31 de dezembro, eu sou obrigado a fazer a apuração. Aí eu vou fazer o confronto. Se as receitas forem maior, eu tive lucro. Agora, se for ao contrário, as despesas foram maior, eu tenho prejuízo. Mas eu tenho que saber isso até 31 de dezembro. Portanto, essas contas somem, desaparecem, tem vida limitada. Portanto, que contas são essas? As contas de resultados. E as contas patrimoniais? São contas permanentes. Ela passa de um exercício para o outro e assim sucessivamente. Aí agora a gente resume tudo isso aí nesse quadro. Eu tenho aí um balanço patrimonial de uma empresa qualquer que eu peguei. Primeira coisa, por que é que se chama balanço? Porque o valor do ativo tem que ser o mesmo valor do passivo. É uma balança, é um equilíbrio, né? Por isso que chama balanço patrimonial. É o equilíbrio do patrimônio. Os valores do ativo têm que ser sempre o mesmo valor do passivo. Primeira coisa que a gente vai ver. A gente viu que o ativo aí está do lado esquerdo, nosso lado esquerdo, e o passivo do lado direito. Segundo o CPC 00, ele diz que esse ativo que nós estamos vendo aí, ele diz que esse ativo são os recursos controlados pela entidade. É a gente que controla. Tudo isso está na esquerda aí, é controlado pela gente, como resultado de eventos passados. Né? Alguma coisa que a gente fez ano passado que trouxe o ativo aqui. Então, isso a gente está controlando agora, o do qual se espera resultado futuro, né? Benefício econômico futuro. Então, tá aí. Este ativo que nós estamos visualizando agora, observe que ele se é dividido em dois grandes grupos. Ó. Lá em cima nós temos o ativo circulante e cá embaixo nós temos o ativo não circulante. Aí agora eu vou lembrar Eduardo de novo. Observe que no ativo circulante, logo abaixo, a gente tem uma conta ali chamada disponibilidade. O que é a disponibilidade? É aquele conjunto de conta caixa, banco, aplicações financeiras e numerário em trânsito. Disponibilidade é dinheiro. E essas contas que eu estou citando, ó, caixa, banco, aplicações financeiras e numerário em trânsito, todas essas contas estão aí dentro da disponibilidade. Se é disponível, ele não está com esse dinheiro aí para guardar. Quando ele precisar guardar, ele vai fazer uma aplicação de longo ou curto prazo. Mas se está aí, faz parte do ativo circulante. Vai circular durante o exercício social, durante 12 meses esse dinheiro vai circular, de janeiro a dezembro. Então é circulante que ele vai circular. Está aí. A mesma coisa é as contas a receber, as que seja de curto prazo, no circulante, que é aquela até o término do exercício seguinte, esses direitos. Então, esse direito de contas a receber, que está aí no circulante, é porque eu vou receber até o término do exercício seguinte. Se fosse após, então ele ia para baixo. Onde ele ia ficar lá embaixo? Onde, negão? Realizava a longo prazo. Então, os direitos que estão lá em cima, conta a receber, são os mesmos que vão estar dentro desse grupo resultado a longo prazo. Essas são as mesmas contas. Direito a receber, conta a receber, duplicado a receber. E por que vai para a conta de baixo? Porque os que vão para baixo são de longo prazo. E os que são de curto prazo, fica tudo lá em cima, no ativo circulante. Outra coisa que tem aí, estoque. Eu compro mercadoria para vender. Então, a mercadoria que eu compro para revender, ela vai circular aí durante os 12 meses. A gente vai ter, que isso aí é o ciclo operacional da empresa. A gente vai ver mais adiante que existe empresa que o ciclo operacional de 2 anos, 4 anos, e o circulante, o que a gente aprendeu do circulante agora, vai mudar o conceito quando a gente for trabalhar o circulante dessas outras empresas. Aí você diz, como assim, negão? O exercício social são 12 meses, que é o social, o período da empresa. Você está me dizendo agora que existe exercício social de 2 anos, 4 anos? Né? Sim, existe. Os estaleiros, os cabas que faz navio. Tu acha que o cara faz um navio daquele num ano, né? Ah, não, meu filho, é 2, 3 anos para fazer. Tu acha que o cara faz um avião daquele num ano? Né? Não. Então, existe determinada empresa que a questão do exercício social dela é outro valor, mas não vamos entrar. Por isso que eu digo a você, aos pouquinhos eu vou soltando as coisas para a gente ir dominando. Por enquanto, a gente vai só entender que o exercício social é de 12 meses. Já estão sabendo que existe
outro exercício social. Depende do produto da empresa, mas não se preocupe com isso agora. Eu só queria que vocês soubessem disso. Então, observa, tá aí as contas do ativo, circulante, não circulante. Aí mais embaixo, aí eu tenho lá no circulante, lá em cima, eu tenho imposto a recuperar. Aí se eu fizesse uma pergunta assim a vocês assim, imposto a recuperar é um direito, que significa que é o imposto que você pagou a mais. Digamos, restituição do imposto de renda. Você pagou a mais, aí a fazenda vai se restituir. Por que ele está aí no circulante e não está embaixo? Porque você vai receber até o término do exercício seguinte. Por isso que ele está aí. E se fosse após o término do exercício seguinte? Aí vinha para baixo. Em que grupo? Realizava a longo prazo. Outro aqui. Aí eu tenho aqui, despesas antecipadas. O que é isso, negão, despesa antecipada? Tem um fornecedor que vai me fornecer mercadoria. Aí ele diz, não tem no estoque agora não, doutor. Só vai chegar daqui uma semana. Aí você diz, então eu já vou lhe pagar, adiantadamente eu vou lhe pagar. Quando a mercadoria chegar, você me entrega. Eu estou fazendo uma despesa antecipada, então é um direito meu. Ele é que tem a obrigação de me entregar a mercadoria. Então toda despesa antecipada é conta de direito, é um direito que eu tenho. Paguei antecipadamente, eu paguei o aluguel. Vamos supor que você paga o aluguel a cada 10 dias do mês. Faculdade, pronto, faculdade. Aí você pega a faculdade e diz, eu vou na faculdade, vou pagar o semestre todo. Aí você paga o semestre. Na sua contabilidade é um direito seu. É uma despesa antecipada. A obrigação agora é da faculdade prestar o serviço. Portanto, fica no ativo circulante. Por que no circulante? Porque vai ser resolvido até o término do exercício seguinte. E se fosse após? Iria para baixo. Onde? Realizava a longo prazo. Tá? E outras despesas, outros direitos que você tenha, qualquer aí, né? Uma conta, um serviço que foi prestado, qualquer outro valor aí que você tem direito no circulante. Aí vem aí o não circulante. Aí eu venho assim, depósitos judiciais. Esse depósito judiciais, se ele for, você vai fazer um depósito para se concretizar esse direito, alguém que você botou na justiça, você ganhou a causa, e o cara vai lhe pagar através da justiça, e ele só vai lhe pagar isso aqui após o término do exercício seguinte, então você vai escrever aí, né? E por aí vai. Aí vem imposto a recuperar, ativo tributário, né? Acho que é ativo, estou seguindo, dá para ver, ativo tributário. Então, tudo isso aí, só para a gente entender quando é que bota no circulante e não circulante. Está aí no meu ativo. E do outro lado, o mesmo raciocínio para o passivo. O passivo também, eu vou ter passivo circulante e passivo não circulante. A interpretação é a mesma. São as obrigações que eu tenho que pagar, que vai ser até o término do exercício seguinte. Circulante. E se for após? Não circulante. Aí divido os dois grupos. E quando eu tiro esse passivo, eu pego o meu ativo e tiro tudo que eu devo, o que sobra é o que está aí, é patrimônio líquido. Aí nós temos a conta capital social, quando a gente começar a fazer lançamento, a gente vai entender como é que a gente faz o primeiro lançamento, reserva de lucro, né? Outros resultados abrangentes, que isso aí é inovação, isso é novo na contabilidade, veio com a reforma da 6404, com a 11638, né? Essa lei 11638, que alterou a 6404, que é a lei das SAs. Aí vem lucros acumulados, participação, acho que participação em outras empresas, incontrolada, e por aí a gente vai. Tá? Então, são contas aí que a gente vai ter que conhecer essas contas, dominar, lançar, aí vai ser mangaba, isso é fácil demais, muito fácil. Olha o conceito de receitas são variações positivas, aumento, né? Toda receita aumenta o patrimônio líquido. Toda receita aumenta o patrimônio líquido. Receita de venda, receita financeira, receita de equivalência patrimonial, ganho de capital. Deixa eu explicar esse tipo de receita. Não vamos nos deter, mas eu vou explicar cada um. Uma empresa comercial. Toda receita que ele adquire, produto da venda que ele se dispôs a vender, é receita de venda. Pode ser receita de prestação de serviço, quando ela presta serviço. Né? Então, são receitas. O objetivo da empresa é serviço de educação. Então, todo dinheiro que entra é uma receita de uma prestação de serviço.
A sua empresa vende mercadorias qualquer. Então, todo o dinheiro que entra da venda de mercadoria é justamente uma receita de venda de mercadoria. E por aí vai. Tá? Agora, existe a tal da receita financeira. São a receita de juros. Você aplicou o dinheiro na poupança, aquele juro é uma receita. A empresa fez uma aplicação financeira no banco tal, o juro que rende é justamente receita financeira. Se todo o dinheiro que entra é proveniente de juros, é justamente receita financeira. Se for o inverso, seria despesa financeira. Receita de equivalência patrimonial é quando você investe na empresa. Eu comprei a ação de uma empresa, aí investi 2 milhões na empresa. Quando essa empresa lá tiver um lucro, eu, por equivalência, eu também fiquei mais rico. Né? Existem algumas técnicas para a gente ver isso. Então, significa que é de equivalência. Você fica rico, eu fico rico junto com você. Eu estou investindo, eu tenho 10% de ação da sua empresa, 10% é meu. 10% em cima de 1 milhão. Se sua empresa passar a ter 2 milhões, esse 10% meu aumentou também. Então, equivalentemente, aí eu chamo isso de receita de equivalência e ganho de capital. O ganho de capital é uma sobra de um produto. Eu tenho um ganho de capital na venda de um produto que eu comprei um imóvel, comprei um imóvel por 100 mil. Aí vendi esse imóvel por 120. Eu tenho um ganho de capital aí de 20 mil. Né? Então, são os ganhos, aquilo que eu comprei, quando eu revendo por maior valor, aquele lucro que eu tenho, a gente chama isso de ganho de capital. Não se preocupe com isso, que vamos estudar isso com detalhe, eu só quero que vocês entendam que existe esse tipo de receita. Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativo ou diminuição do passivo. Negão, como é bem, negão? Que história é essa aí? Até eu entendi que receitas são recursos que entram, que aumentam. Agora, diminuição do passivo, isso é receita. Aí nós não devemos esquecer de que receita é quando aumenta o PL. Então, veja o exemplo. Eu tenho 100 no ativo e tenho no passivo 50. Observe aí que eu tenho um lucro de 50. Eu tenho 100 no ativo e 50 no passivo. Eu tenho um lucro aí de 50. Mas só que desses 50 que eu estou devendo, o caba perdoou 10 mil de dívida. Então eu não devo mais 50, eu só devo 40. Então, se eu devo 40, então vai ser 100 menos 40. O meu PL agora, no lugar de ser 50, meu PL agora passou para 60. Então, se aumentou o PL, eu tenho uma receita. E essa receita foi proveniente de quê? Da diminuição do passivo, né? Só para a gente entender. Então, receitas são aumentos de benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição do passivo, que resulta em aumento do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte dos proprietários da entidade. Significa dizer, o aporte é que o meu PL tem 100 mil, é o PL. Os sócios resolvem aumentar o PL para 150. Esse aumento que os sócios estão fazendo não é considerado receita. Tá certo? Então, recapitulando isso aqui. Quando é que é receita? Quando aumenta o PL. Mas se esse aumento do PL foi proveniente dos aportes dos sócios, o dinheiro que os sócios estão investindo na empresa não é considerado receita. Aí vem o conceito de receita, de despesa, segundo o CPC, né? Variação negativa, ou redução do patrimônio líquido. Despesa financeira, despesa administrativa, despesas de venda e perda de capital. Despesa financeira é aquela despesa quando você paga juro, atrasou uma conta, pagou com juro, esse juro aí é despesa. Despesa administrativa, que despesas são essas? É uma despesa com água, luz, telefone, pagamento de pessoal, manutenção, tudo isso são despesas administrativas. E despesa com venda, né? Toda despesa, você comprou um produto, comprou por 10, aí vendeu por 20, e aquele 10 ali, o custo são despesa com venda, que a despesa com venda se inclui o marketing, a propaganda, o brinde, a comissão que você dá ao vendedor, tudo isso é despesa aí, e as perdas de capital, é quando você vende algum produto que você comprou, você vende com prejuízo, então isso é perda de capital. Estou falando rápido isso aí, mas entenderam isso mais ou menos, gente? Sim.
Sim, entendi. Sim. Porque a gente vai recapitular isso quando a gente for fazer os exercícios, que não, aí não vai fazer hoje, tá? Não vai fazer exercício hoje, não. Vai fazer exercício. Observe que são 82 slides, a gente está no 18. As outras aulas eu dou os slides todinho, a gente vê os slides todos, mas hoje a gente, porque tem algumas coisas aqui, ó, deixa eu passar aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, viu? Pronto, hoje eu queria ver que eu teria dar 36 slides, que eu queria entrar nisso aqui, mas como o assunto está dentro das contas, mas exige uma compreensão assim divergente do que a gente está vendo, quer dizer, uma coisa nova, aí talvez misturasse, que é justamente a teoria das contas, a teoria personalista, a teoria materialista e a teoria patrimonialista. A gente queria entender isso aí, eu pensei em chegar até hoje, mas eu não vou, isso aí. Né? Entender essas teorias aí, que é fundamental entender isso. Quando vocês verem futuramente, assim que eu disser que conta do ativo é devedora, como uma conta do ativo é devedora? A gente vai entender que é justamente por causa dessas teorias aí, sabe? Teoria personalista, materialista e patrimonialista. A patrimonialista, a gente vai matar ela de coco. A patrimonialista, a gente já vai matar essa bicha de coco. Aí a gente tem que dominar essas duas primeiras, tá? Que a gente não vai ver isso aqui hoje. Então, eu vou deixar aqui para vocês em aberto. São 9h07. Eu disse aos senhores de que essa aula a gente não iria demorar com ela. Ô, professor. Oi, minha amiga. Incrível que todo mundo da faculdade fala que os 6 meses, primeiro, são os mais fáceis. Se tá assim e é fácil, imagina quando tiver difícil. Olha, o difícil que alguns alunos... Não, o difícil que alguns alunos falam, que eu gostaria que você não entrasse nessa, é não aprender a base. Esse momento aqui. Porque aqui eu vou repetir, a gente vai ter exercício, que o objetivo é, quando terminar essa disciplina comigo, é vocês entender, pelo menos o que eu disse para vocês, 100%, 90% no mínimo. Porque aí vocês criam uma base. Criando a base, vocês não vão ter dificuldade lá na frente. O que está sendo, assim, dificultoso em alguns pontos aqui é porque vocês não viram, é a primeira vez. Mas quando vocês forem rever, aí já melhora. Por essa razão é importante a aula gravada, vocês vão ver os vídeos, o material dá uma lida, eu estou à disposição para tirar dúvida, mas não desista com essas dificuldades aparentes, não. Porque todo o assunto que a gente começa a estudar é dessa forma, a gente tem dificuldade. Pega uma coisa para ler, não entende, lê a segunda vez, terceira, já clareia, e a mesma coisa são esses assuntos. Então, vai ter momento que eu vou repetir isso aqui tudo através de exercício, né? Porque a parte teórica, a gente falando, o aluno olha, às vezes em casa ele tira atenção, ele perdeu um ponto-chave, eu entendo tudo isso. Com os exercícios, ajuda, porque a gente, quando resolve o exercício, a gente consolida as teorias, porque disciplina teórica é para matar. Apesar de que essa aqui é muito importante, como todas as outras, mas aí eu gostaria que vocês realmente dominassem isso. Eu vou fazer tudo para que isso aconteça, ajudando da melhor forma possível. De todas as aulas que a gente teve até agora, essa, como é um assunto mais adiante, a gente já teve uma dificuldade maior. A gente precisa de uma compreensão maior. Por uma das razões de eu dizer a você que eu não vou levar a aula até 10 horas. Porque aí muita informação na cabeça, aí a gente começa a misturar tudo. Então, o conselho que eu gostaria? Terminar a aula aqui, eu vou colocar esses slides lá no grupo de vocês, já fica no grupo, e vou botar a aula no YouTube e mando o link para vocês. Aí, dentro do possível, vocês dão uma lida, dão uma olhada no vídeo, tudinho, e aí a gente vai acumulando conhecimento e passo a passo a gente chega lá, tá? A gente só está criando a base. Viu, meus senhores? Eu ia dizer minhas amigas, aí eu vi aí Danilo Leal. Disse, viu, senhores? Tá certo assim, gente?
Ótimo. Tá ok. Tá ok. Ok. Podemos parar por hoje, né? Se o senhor puder Podemos. passar esse slide para deixar no outro, que eu tinha feito uma anotação só para me fechar aqui, eu agradeço. Qual é o slide? O 16, eu acho. É esse próximo, né? É. Mas esse slide você não vai ficar com ele? Mas foi só uma anotação que eu fiz aqui referente à sua explicação. Aí eu só queria anotar o nome e pronto. Era esse daí tá do certo. patrimônio. Não, deixa eu ver, receita de equivalência patrimonial. Aí eu estava esquecida qual foi o nome que o senhor fez a explicação. Entendi. Eu notei a explicação, mas eu não notei qual foi o nome. Entendi, meu amigo, entendi. Viu, gente? Eu vou dar uma parada agora na gravação, viu? E hoje mesmo, assim que baixar aqui, eu já boto no YouTube para vocês os slides. Nos slides que eu vou mandar, eu só vou olhar quais são os exercícios que estão lá, se eu posso tirar alguns ou deixar. Aí mando para vocês, na próxima aula a gente dá continuidade, viu? Ok. Então, deixa eu só tirar uma dúvida com o senhor, pode ser? Pode, minha amiga. Naquela hora que o senhor falou sobre o PL, que, por exemplo, o PL era 100, o sócio 150, aí o 150 não é receita. Foi isso que o senhor falou? É o seguinte, os aportes dos sócios... Poxa, pensei que eu tinha desligado aqui. Os aportes dos sócios. Olha só. PL, que é o patrimônio líquido, que é a diferença entre o ativo menos o passivo. O que sobra é o patrimônio líquido. Todas as ações, todas as atividades da empresa que motivar o aumento do patrimônio líquido é receita. É receita. É receita. Pode ser por entrada de dinheiro, pode ser por uma doação de um bem. Agora, aí eu enfatizei a saída do ativo. Eu devia 10, o cara não quer receber, perdoou a dívida. Então, eu tinha 10 ativos, 10 passivos, agora eu só tenho 8. Então, esses dois aumentam o PL, é receita também. Aí eu disse. Agora, quando essa receita é proveniente dos sócios, eu tenho um PL lá de 100, aos sócios de assim, vamos aumentar o patrimônio líquido, esse capital da empresa, tem 100 mil capital, vamos aumentar para 150, não, bora, os sócios se reúnem, aí aumenta o capital da empresa. Então, aumentou o PL também. Este aumento de PL não é considerado pela legislação receita. Por quê? Porque foi proveniente dos sócios. Entendi, ok. Pronto, obrigada. Nada, amor. Mais alguma coisa aí? Mais alguém? Pronto, eu vou parar a gravação, viu? Beleza.